Olá, eu sou Daniel Guarnieri e você está no jornal The Road. Hoje eu falo sobre a ética e moral. Além de ser temas relacionados, mas são diferentes. A moral se baseia nas obediências de costumes e mandamentos culturais e religiosos. Já a ética busca se fundamentar pelo pensamento humano. A ética é uma daquelas coisas que todo mundo sabe, mas quando alguém pergunta, ninguém sabe explicar. A ética tem a ver com respeito, igualdade, valores e direitos. A ética é uma das bases para o relacionamento entre as sociedades. Ou seja, é a partir dessa ação que os valores morais podem ser cumpridos, levando em consideração todas as camadas e setores sociais. Eu separei aqui alguns exemplos de ser éticos no dia a dia. Você tem costume de furar a fila? Há sempre alguém que, diante de uma fila, tenta arrumar uma forma de ficar na frente das demais pessoas que estão esperando. Todas as outras pessoas que estão na fila, assim como você, deixaram de fazer outra coisa para aguardar atendimento. Então respeite todos da fila e vá para o final dela. Você varre a calçada com a mangueira? Seja esperto, economize água e ganhe tempo. Lavar a calçada com a mangueira é um verdadeiro desperdício. Você já pensou a quantidade de água que é gasta para isso? Em menos de 15 minutos gastamos 279 litros de água. É muita coisa. E isso se você gastar só 15 minutos, imagina muita coisa, muito mais tempo. Procure usar a vassoura. Caso você não saiba, uma de suas utilidades é varrer a sujeira. E por favor, ao terminar, recolha o lixo e jogue no local apropriado. Não deixe na rua, porque pode entupir os bueiros. Tem vários outros exemplos, eu citei só esses dois. Mas além de tudo, você precisa saber que cada decisão ética tem por trás um conjunto de valores fundamentais. Por isso tente ser honesto e íntegro em qualquer situação. Ser tolerante e flexível. Ter coragem para assumir decisões. Assumir os seus atos. Ouvir as pessoas ou avaliar a situação sem julgá-las antes. Ser prudente, educado, fiel e humilde para aprender com os outros. Tenha observado que uma pessoa educada é sempre mais querida que alguém que não tem bons modos. Espero verdadeiramente que este artigo o tenha ajudado a refletir sobre os seus atos, afinal, quando agimos sem ética, prejudicamos as outras pessoas. Um exemplo de ser antiético é quando somente eu sei fazer determinada coisa em uma empresa e não ensino para ninguém. E quando saio de férias, adianto todo o trabalho para ninguém fazer na minha ausência. Já a moral é um conjunto de normas que regulam o comportamento do homem na sociedade. Ou seja, todos têm como eu posso dizer, a consciência do bem e do mal. É como se fosse um anjinho do seu lado e o diabinho. E essa aqui é a moral. Você tem que respeitar as leis e as normas do seu país, da sua sociedade, do seu lugar que você mora. E é basicamente isso. O que é moral? Numa breve definição de moral, podemos dizer que se trata de conjunto de valores, de normas e de noções do que é certo ou errado, proibido e permitido, dentro de uma determinada sociedade. Como sabemos, as práticas positivas de um código moral são importantes para que possamos viver em sociedade, fato que fortalece cada vez mais a coesão dos laços que garantem a solidariedade social. No contrário, teremos uma situação de caos, de luta, de todos contra todos, por atendimento de nossos votantes. Então, ou seja, a moral que deixa a gente equilibrado, sem a moral, e tudo isso ia virar uma bagunça, ia virar uma grande guerra, porque ninguém ia respeitar a opinião do outro, ninguém ia respeitar a opção sexual do outro, ninguém ia respeitar a religião do outro. Então a moral serve para equilibrar toda a sociedade. Assim como a ética, a moral também tem vários exemplos. Eu vou falar 2 exemplos de comportamento moral no trabalho. Primeiro exemplo, não fazer fofocas. Falar mal das pessoas ou criar boatos em relação à empresa e aos colegas e chefes são exemplos de comportamentos imorais que todo profissional deve evitar. Além de causarem sérios prejuízos à qualidade do ambiente de trabalho, denegrirem a reputação das pessoas, as fofocas podem causar alvoroços entre os membros da equipe que, dependendo das informações erradas repassadas, podem ficar desnorteadas e ter sua produtividade prejudicada. Não usar recursos da empresa. A empresa é seu local de trabalho e de todos os seus gastos incidem em custos mais para o seu empregador. Assim, fazer impressões de documentos na impressora da organização ou usar seu telefone para ligações pessoais são exemplos de comportamentos errados que devem ser evitados. Um exemplo de ser imoral é extorquir dinheiro de uma pessoa idosa através de um esquema fraudulento. É um ato imoral e ilegal.
Espero que tenha gostado do nosso vídeo e esse foi o Jornal The Road de hoje.